Irmãos, nós vamos ler em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler em Lucas capítulo 23. Se deixou a Bíblia aberta, se quiser, vai ser projetado ali também, mas para facilitar. Certo? Nós encerramos hoje a nossa sequência de meditações, de mensagens sobre as faces de Jesus. Queremos lembrar os irmãos que nós não acreditamos que Jesus tem apenas 4 aparências, como nós fizemos aqui a menção nesses dias. Essas 4 nós escolhemos apenas para reflexão durante essas semanas seguidas. Vamos parar agora por umas 2 semanas e depois teremos uma outra série de mensagens. E também no mês de maio, às quartas-feiras, teremos um trabalho especial, mas isso a gente anuncia no tempo apropriado. Então, por favor, guarda isso. Não é que Jesus só tem 4 qualidades, como nós colocamos aqui. Essas 4 são aquelas que nós resolvemos destacar, e claro, tem um propósito nisso, resolvemos destacar nesse período que estivemos conversando com os irmãos aqui a respeito das faces de Jesus. Eu queria só saber se os irmãos conseguiram pegar alguma coisa nesse sentido, assim, né? Se memorizaram alguma coisa. Qual foi a primeira mesmo que a gente estudou? A face? A face o quê? Acolhedora. Pode falar sem medo. Nós estudamos sobre a face acolhedora. Sempre lembrando que o verso principal nosso é esse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E também o verso seguinte, né? Não é 28:11, é 11, 28 e 29, que inclusive está no cartão nosso para os visitantes. Deixa eu fazer uma pausa agora no início, antes que eu esqueça disso no final. Você que estiver nos visitando nessa noite, por favor, você vai levantar uma das suas mãos, que vai chegar até você um cartão que você pode preencher, e depois a gente entra em contato com você, e se quiser a gente continua tendo contato. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez hoje? Por favor, vamos ser entregues aí. Fique com a mão levantada só um pouquinho, que vai chegar uma caneta, um papel aí para você. Se cansar a mão, você troca, tá? Se for igual eu, que não fico com a mão pro alto, não tenho costume, então cansa, né? A gente quer te conhecer melhor, a gente quer que você se sinta bem aqui, não só hoje. Então a gente vai fazer um contato posterior. Nesse cartão tem um lugar para você escrever algumas coisas, depois você destaca uma parte, fica com você, com o horário da programação da igreja, e serve de marcador de texto também, da Bíblia, do livro que você estiver lendo, e a outra parte você devolve na saída, não precisa ser agora, na saída você entrega, e a gente faz um contato posteriormente com você. Joia? Bem, voltamos aqui, falamos sobre Jesus ser acolhedor. E realmente, Jesus não escolhe pessoas, Ele acolhe todo tipo de gente. Aí a gente falou sobre isso aqui. Ele chama para que a gente caminhe com Ele. Através de todos os acontecimentos, Ele não espera da gente perfeição. Ele não nos acolhe porque nós fazemos alguma coisa bonitinha para Ele, mas Ele nos acolhe porque nós precisamos dEle. Jesus fala: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É porque se você e eu andarmos sem Jesus, sozinho a gente não aguenta. Ele percebe isso. E por isso Ele faz esse convite amoroso. E abre os braços e fala: pode chegar. Pode vir para perto de mim. Talvez estejam te deixando de lado, você seja preterido num monte de lugar, mas comigo não. Com Jesus sempre há espaço de acolhimento. Nós falamos sobre isso aqui. Falamos que Ele é um Jesus também que nos aperfeiçoa. Ele não pega a gente e nos abraça e nos recebe do jeito que estamos e vai deixar por isso mesmo. Ele quer transformar a nossa vida. Então Ele trabalha na nossa vida. Nós temos a Bíblia, o livro sagrado, para nos ensinar a como viver, a como acreditar nas coisas, como que nós devemos ter fé e como nós devemos reagir por causa dessa fé. E Jesus, ele faz esse trabalho também. Ele primeiro nos acolhe e Ele vai nos ensinando a como viver na presença dEle, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Deu para perceber que é o slogan da igreja, né? Que a gente tem nas canecas e tudo mais. Ele quer nos aperfeiçoar. Aquele verso ali é muito importante.
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começa uma boa obra em nós, Ele não para. A gente dá uma passada na cidade aí, vários lugares têm prédios inacabados. Talvez na sua rua tenha um negócio que começou e não terminou. Alguém embargou, o dono não deu conta de construir, faltou dinheiro, não sei o que aconteceu. A obra ficou pelo caminho. Não é o que acontece com quem é acolhido por Jesus Cristo. Quem é acolhido por Jesus tem da parte dele o compromisso de continuar sendo mudado e transformado, porque a obra que Deus começa, Ele termina. Vimos também, não só que Ele é um Deus, né? Jesus tem essa face aperfeiçoadora, de acolhimento, de aperfeiçoadora, mas Ele também é um Deus que nos desafia. Jesus nos desafia. Ali a gente viu sobre as maneiras como Jesus nos ensina, mas Ele também nos desafia. Eu gostei muito dessa frase. Vamos ler essa frase mais uma vez. A gente leu umas 2 semanas atrás, mas vamos ler todos juntos. Deus Deus me ama muito, do jeito que eu sou, mas Ele me ama tanto que Ele não me deixa ficar para sempre a mesma coisa. Eu posso melhorar por causa da graça e da misericórdia dEle agindo em mim. Aí vimos sobre Jesus que desafia a gente, porque Jesus faz isso também, é uma característica dEle. Quantas pessoas Jesus encontrou com elas e falou assim, vai e faz diferente, muda o seu rumo, muda o jeito de agir. Enquanto todo mundo estava dando por perdido, dando por condenado, Ele acolheu, Ele trouxe uma palavra de ensinamento e desafiou a pessoa a viver de uma forma diferente, que foi o que a gente conversou na semana passada. Ele nos desafia a ação, ao movimento, Ele nos desafia a um serviço bem claro, ninguém precisa ter dúvida, e na semana passada a minha insistência com você foi isso. Você precisa saber de Deus o que Ele quer que você faça. Há espaço para trabalho, para serviço, há obrigação disso acontecer. Não existe, presta atenção aqui, meus irmãos, não existe um crente na face da terra que não tenha dom. Você pode não ter o dom que você achou que queria ou que deveria ter. Isso pode acontecer. Eu queria ter o dom, sei lá, um dom aí, não vou falar, porque se a gente falar aí o outro pode achar que está sendo preterido aí, né? Eu queria ter um dom tal. E de repente você não tem esse dom. Mas um dom, pelo menos um você tem. Talvez mais de um. E Ele nos chama ao serviço. Muitas vezes a curiosidade nossa é muito grande, que foi o que a gente viu na semana passada. O rapaz nasceu cego, quem que é culpado? É ele, a parentela dele, foi algum acidente, sei lá, e Jesus pega e fala, olha, eu tenho serviço para fazer, e quem anda comigo também tem serviço para fazer, não tem tempo para ficar discutindo essas coisas, para ficar esquadrinhando esses detalhes. Quem anda comigo precisa aprender a aceitar o desafio de trabalho, de viver uma vida de movimento, não é uma vida estática, como já foi falado aqui nesse púlpito por um outro pregador. No reino de Deus não tem estacionamento, tá? Não tem lugar para parar. É uma vida de movimento em Deus, na sua palavra, através do Espírito Santo. E Ele nos dá um trabalho específico. E lembra que é um trabalho urgente. É para ontem, não é para hoje, nem para amanhã, é para ontem. A gente precisa fazer enquanto é dia, porque vem a noite quando nada mais pode fazer. Jesus fala isso muito bem claro no texto que nós lemos a semana passada. Aí chegamos hoje, domingo de Páscoa, e vamos falar sobre o Jesus sacrificial. Se Jesus tivesse feito esse movimento todo, de nos acolher, de nos ensinar palavras tão bonitas, tão interessantes, tão desafiadoras, e além de nos ensinar, fazer esses desafios particulares, especiais, diretos com cada um de nós, porque eu acredito nisso. Eu não acredito que Deus trata com a gente só no atacado, só na igreja, assim. Não, Deus fala comigo e com você de forma particular. Ele fala, eu quero você nessa situação, eu quero você em tal lugar.
Mas se ele tivesse apenas falado isso e virado as costas e ido embora, irmãos, nós não teríamos condição de fazer o que ele pediu. Porque a Bíblia fala que nós somos seres pecadores, falhamos, erramos, nós não gostamos de fazer aquilo que Deus gosta, nós não temos o mesmo paladar que Deus. E claro, o tempo vai passando e a gente vai recebendo para isso vários nomes, condicionamento, é porque é criação, é porque eu fui assim, eu fui assada, porque eu sofri um trauma, eu não desconheço, eu não falo que essas coisas não existam, que isso seja menos importante na vida de ninguém, mas o nosso maior problema não são os problemas que a gente consegue criar enquanto nós nascemos aqui, chegamos nessa terra, são os problemas que nós criamos pela natureza pecaminosa que temos. Nós somos pecadores, meus irmãos. Isso não é um negócio bonito, bacana, não é algo que normalmente os auditórios gostam de ouvir. O que as pessoas normalmente gostam de ouvir é que você pode tudo, se você falar com fé, se você gritar bem alto. Mas o que a Bíblia diz o tempo todo é que nós somos pecadores. Toda vez que, de forma particular, ou mesmo através das suas lideranças, o povo de Deus teve a oportunidade de obedecer a Deus, eles obedeceram por um tempo, daqui a pouco estava todo mundo escorregando. A gente pega isso desde o primeiro casal que existiu. Tinham tudo à sua disposição e uma coisa que não podia fazer, eles foram fazer logo aquilo que não podia. E é assim que a gente vive também, nós não estamos longe dessa realidade, somos pecadores. E tem época que parece que é uma tentação muito grande dentro do coração da gente, a gente não pode ver uma casca de banana que a gente quer pisar em cima para cair, quer escorregar. E a culpa sempre é da casca da banana, a casca da banana que é culpada, porque está ali, porque não sei o quê, mas não é nada, você correu para pisar naquilo, você viu antes, você sabia que não era para agir dessa forma. E tem muitas coisas que ainda você percebe, outras que você vai perceber assim que você for se aprofundando no seu compromisso com a leitura da Bíblia, com a oração, com a comunhão com os irmãos. Então a gente precisava de mais. Jesus não poderia apenas nos acolher, nos ensinar e nos desafiar, porque a gente conseguiria talvez dar conta de obedecê-lo por um tempo. Toda palavra de desafio de Jesus poderia valer para nós como um incentivo, como uma empolgação momentânea, como se ele desse corda na gente. Mas a gente continuaria perdido, merecendo o inferno. Por isso precisávamos de um Jesus, todo ser humano precisa de um Cristo, ou do Jesus, que morre no lugar daqueles que não merecem. E é desse Jesus que nós vamos falar nessa noite. Aquele que morreu no meu lugar. Vamos ler o texto. Eu creio que está no tamanho bom. Se não tiver, é Lucas 24, 44 a 49. Nós vamos ler todos juntos, tá, meus irmãos? Lucas 24, 44 a 49. Vamos ler? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre Jesus sacrificial.
a face sacrificial de Jesus. Como eu disse, é muito claro, muito nítido, se Jesus não morre e ressuscita, se nós não tivéssemos a Páscoa que temos, que é diferente da comercial, que há por aí, para nós a Páscoa tem outro sentido, sempre teve outro sentido, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Páscoa para nós, num resumo muito assim, pequeno mesmo, fica claro que Deus ouve pessoas oprimidas, um povo que está sendo escravizado, que clama por Ele, que não tem um pingo de condição, mas não tem nada nele que é suficiente para poder livrá-lo daquela situação. Deus ouve, Deus resolve salvar aquele povo incapaz de fazer algo por si mesmo, e institui as 10 pragas que nós conhecemos, mas a última é a da Páscoa, e salva com um simbolismo muito claro. O povo tinha que matar um cordeiro e pegar o sangue dele e passar no umbral da porta, né, que é nessa beirada aí da porta assim, ó. E aí, quando viesse o anjo da morte, mataria todos os primogênitos, menos os onde tivesse o sangue ali, porque aquela marca do sangue é a marca que representava que ali aquele povo acreditava no livramento através do sangue daquele cordeiro. Claro que aquele cordeiro é ilustrativo, aquele cordeiro era apenas apontando para Cristo, e o Antigo Testamento todo vai falar, vai repetir esses sacrifícios apontando para Jesus, porque eu e você bem sabemos, a Bíblia declara isso, que um sangue de um cabrito, de um cordeiro, não pode limpar ninguém, mas era representativo, era ilustrativo, assim como nós temos a ceia, não é um pedacinho de pão, um copinho pequeno de suco de uva que nos alimenta, mas o que ele representa para nós, que traz um grande benefício para a nossa alma. E no Antigo Testamento todo, daí para frente, foi assim. Deus ouviu aquele povo, viu a sua necessidade, percebeu que ele não tinha o que fazer por si mesmo. Eles podiam berrar, eles podiam gritar, eles podiam espernear, eles podiam fazer o que for, eles podiam se sentir o máximo, a rainha da cocada, sei lá, a última bolacha do pacote, podia se sentir o que fosse, não ia conseguir sair da situação que estava. E isso não mudou até hoje. O que a gente precisa ter consciência na Páscoa é disso. Não houvesse um cordeiro para nos representar, a gente não conseguiria, não tivesse um Deus que ouve nossos clamores, ouve os dramas do nosso coração, que percebe o quanto que a gente sofre e que a gente não consegue trabalhar bem esses sofrimentos. A gente precisa de algo mais. Se não tivesse um Deus que ficasse atento a esses sofrimentos que a gente tem, nós estaríamos ainda amassando barro, fazendo a mesma coisa, porque não aconteceria livramento algum. E no Novo Testamento, Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo. Ele assume o papel do cordeiro do Antigo Testamento. Para nós, Páscoa é isso, não tem nada a ver com chocolate. Você pode até comer, se quiser, estiver sobrando na sua casa aí, eu aceito, entendeu? Pode, não tem crise nenhuma com isso não. Mas para nós sabemos que não é isso. É Cristo morrendo pelos nossos pecados, fechando o ciclo da salvação do seu povo. Tudo aquilo que começou lá atrás, que era ilustrado através dos animaizinhos que eram mortos diariamente, anualmente, cada hora tinham vários tipos de sacrifício para várias situações, se encerra em Cristo Jesus, que entrega a si mesmo para ser um sacrifício vivo e santo, e morrer no nosso lugar. E se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse escapado, se ele tivesse tentado se beneficiar nessa situação, aí todos nós estaríamos numa situação muito complicada. E Jesus podia ter feito isso. Eu fico tentando imaginar a situação de Jesus. Ele é um Jesus sacrificial, porque ele sacrificou sua tranquilidade. Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção. Antes de Jesus tomar esse corpo humano que ele teve, estava na glória com Deus.
Todas as coisas foram criadas através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus estava lá junto. Vivia numa situação tranquila. Não precisava, não fosse os problemas que eu e você temos, não fosse por causa de nós, ele não precisava sair dessa situação. Ele podia ficar lá. Mas ele abriu mão da sua tranquilidade, da sua estabilidade, digamos assim, para poder vestir uma capa, um corpo, para estar numa carcaça como essa e sofrer e padecer nela. E eu creio que fazer isso é um sacrifício muito grande, abrir mão daquilo que para você está tranquilo, para você está ótimo. De forma pessoal, estava com Deus Pai, Deus Espírito Santo, os três juntos, combinação perfeita, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de partidarismo, tudo funciona muito bem, pensam igual, são o mesmo Deus. Mas ele não pensou só nele, não foi egoísta. E mesmo depois de encarnado, eu penso que há uma questão social aqui que é interessante. Jesus, na sua época, quando pisou aqui a terra, teve um período ali que a Bíblia conta a respeito dele até os 12 anos, depois a Bíblia não registra mais a respeito dele, aparece aos 30, quando ele inicia seu ministério, e ele consegue fazer um negócio que é muito interessante, porque ele ajunta perto dele algumas pessoas que, numa outra situação, elas não fariam para se pegar, para poder brigar umas com as outras. E até algumas discussões aconteciam ali mesmo. De vez em quando um ficava preocupado, quem vai ficar de um lado, quem vai ficar do outro. Tinha algumas preocupações comuns de gente como nós. Mas ele montou um grupo de pessoas que, na teoria, não era o melhor grupo. Pescadores, gente que cobrava impostos, pessoas que, assim, não dava liga, não dá para encaixar na mesma turminha. É uma panela estranha, ele botou na mesma panela uns ingredientes tanto diferentes, mas aquilo ali funcionou, porque o método de Jesus era sempre o quê? Ensinar para eles, depois fazer junto com eles, depois falar para eles, vai lá e faz vocês, e assim isso deve se repetir, a gente precisa aprender isso. Jesus fazia isso o tempo todo, ele ensinava a verdade, depois ele falava assim, olha, como é que prega isso, como é que se faz isso, como é que se vive isso, viu? Vi, agora vocês vão lá e façam a mesma coisa, sem mim, vão lá, vão fazer, depois vocês voltam e me dão um relatório. E estava dando certo, ia dando um ajuste aqui, um ajuste ali. Lembra da missão dos 70? Eles chegaram falando algumas coisas, né? Teve um que ficou empolgadíssimo, por causa de relâmpago, de diabo que está caindo. Tem gente que gosta disso, sempre teve, né? Gosta desses negócios assim, mais chamativo. E a resposta de Jesus para esse discípulo foi, vocês não deveriam ficar empolgados com isso, mas felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O mais importante não é aquilo que acontece através da mão de vocês, mas o que acontece no reino espiritual, que a vida de vocês está salva. É isso que vocês devem celebrar, devem ficar contentes. Mas pensando aqui que de repente ele podia pensar, eu estou olhando Jesus de uma forma muito humana, muito minha, assim. Primeiro, se eu sou Jesus, eu não ia querer descer do céu para poder vir aqui nessa terra. Para quê? Mas já que vim, já que estou aqui, já que montei um grupo de discípulos, de seguidores, e a coisa está dando certo, os rapazes estão reproduzindo meus ensinamentos, está acontecendo mudança, não só eu faço milagre, mas eles também estão orando em outras pessoas, eles estão pondo a mão em outras pessoas, e mais gente está sendo curada. Poxa, é gostoso, isso está funcionando. Se eu sou Jesus, eu parava aqui. Está ótimo. Vamos continuar isso. Por que dar prosseguimento num negócio além desse? Mas ele abriu mão disso também, ele sacrificou isso também. Essa tranquilidade na eternidade e a sua tranquilidade ou as coisas bem resolvidas aqui, na terra, no tempo dele.
ele tinha um propósito maior. Segunda coisa, ele sacrificou também seus instintos de vida. Tem um negócio que todos nós temos, raramente isso para de funcionar ou fica distorcido, mas é o instinto de sobrevivência. Todos nós temos. Qualquer um de nós, se alguém chega perto da gente e faz isso perto do nosso rosto, o que você faz? Você pisca, você afasta o rosto. Por quê? Você não quer tomar pancada. Você não quer sofrer. Então, existe alguém, se tiver, vamos abrir um parênteses aqui, né? Se tiver alguém aqui que gosta de sofrer, eu gosto de sofrer. Vamos marcar uma conversa essa semana, meu irmão, minha irmã, porque está estranho isso aí. No geral, fechamos um parênteses. No geral, nós não gostamos de sofrer. E quando Jesus estava sendo crucificado, levado para ser crucificado, sofrendo um monte de insultos, depois pendurado no madeiro o tempo todo, ele teve sim a oportunidade humana, falar para Deus, falar, está doendo demais, e falou isso algumas vezes, mas ele podia ter pulado fora, ele podia ter dado, ele podia ter feito como muitos de nós faz, assumido um compromisso, depois ter falado assim, mas eu não sabia que ia ser tão difícil assim, deixa eu a linha, deixa eu escorregar. Aprendi uma hoje. Ele podia ter pagado de doido, né? Aprendi uma hoje com os meninos aí. Ele podia ter falado assim, não, eu achava que o negócio era mais light, que era mais tranquilo, que era mais sossegado. Eu não sabia que ia doer tanto essa coroa de espinho, eu não sabia que ia doer tanto esses cravos da minha mão. Então, ele poderia ter, num instinto de preservação do homem Jesus, ele poderia ter largado, poderia ter ido embora. Até houve proposta para isso, teve gente do lado dele, assim, pertinho do ouvido dele, falando com ele, salva a você mesmo e a nós também, desce da cruz, ajuda aí, rapaz, você tem poder para isso, você tem capacidade, você é assim com o cara lá de cima, você pode fazer isso. Mas ele preferiu sacrificar até esse instinto, e foi um negócio tão doloroso para Jesus. Não pense você que não foi, não ache você que foi pouca coisa, que a Bíblia fala que ele chegou a suar gotas como de sangue. E ele podia ter se resolvido ali naquele momento, mas ele preferiu não fazer isso. Ele sacrificou essa oportunidade também, porque estava pensando em mim, porque estava pensando em cada um de nós aqui. Ele sacrificou seu instinto, ele conseguiu superar isso. Não, eu vou mais um pouco. E por último, ele sacrificou o próprio corpo no meu e no seu lugar. E aqui, meus irmãos, eu quero parar e pensar com você o seguinte: quem faria algo tão grandioso assim, a não ser o próprio Deus para nos salvar? Eu tenho visto eu gosto de ler biografias, eu gosto de ouvir sobre biografias, e a gente aprende sempre com elas. Pessoas que fazem muitas coisas pelos outros. Aqui mesmo nessa igreja tem gente que tem essa capacidade de estar sempre olhando a dor alheia e tentando de alguma maneira amenizar. Mas eu ainda nunca encontrei alguém que morresse por uma causa dessa forma. E que fosse eficiente, porque não adiantaria nada morrer apenas e continuar morto. Porque seria só mais uma história. Mas morrer e ressuscitar. Eu tenho visto pessoas defenderem os mais variados pensamentos. E o que é interessante neles é que eles defendem, mas quando a gente olha bem de perto, os próprios não usam. Há uma incoerência muito grande. Pessoas que defendem maneiras de viver mais simples, mas não conseguem abrir mão dos luxos que têm. Já viu gente assim? Sim ou não? A gente fala assim, não, a gente tem que viver uma vida mais simples, mais não sei o que e tal, mas não consegue abrir mão. Porque nós gostamos das coisas que a gente tem, né? Eu não tenho vergonha de assumir, eu gosto de tudo que eu tenho, eu gosto.
Não estou querendo abrir mão. Mas aqui é um negócio mais profundo. Não é ofertar uma roupa, não é ofertar, doar uma propriedade. Os cristãos do primeiro século fizeram isso. É ofertar a si mesmo, é ofertar o próprio corpo e saber que está fazendo isso para salvar a todos, para que todos tenham vida, para que pudesse, através desse sacrifício único e perfeito, de forma que você não precisa fazer mais nada, você não tem mais o que fazer a não ser aceitar isso pela sua vida, por sua vida. Ele fez isso, ele sacrificou a si mesmo. Aquela cruz, como já foi pregado aqui também um dia desse, né? Quem deveria estar lá pendurado na cruz éramos nós, mas Jesus não abriu mão, porque ele falou, isso é serviço meu, porque ninguém pode fazer isso no meu lugar. Ninguém tem capacidade de fazer isso. O Jesus que nós servimos, irmãos, e que salva a nossa vida, é um Jesus que morreu e ressuscitou. O Jesus que se sacrificou por causa de mim. Que teve coragem de abrir mão realmente dessa tranquilidade na eternidade, da tranquilidade temporal aqui, que teve coragem e disposição de vencer até os seus instintos de sobrevivência, porque ninguém que esteja sentindo dor quer continuar sentindo dor. Toma um chute na canela no futebol, aí você vira e fala para o cara assim, me dá mais um. Ninguém faz isso. Aliás, crente no futebol é que mostra os dentes, né? É um lugar muito bom, às vezes, para poder dar uma medida aí, como é que está o domínio próprio dos crentes, né? No futebol. Chutou, me deu uma pegada ali forte, né? Eu tenho a meu favor que não jogo bola há mais de um ano, então estou pecando pouco, né? Nesse sentido. Mais de um ano que eu não brinco de bola, então tem um tempão que eu não peco nessa área aí. Ou não corro o risco de pecar. Mas Jesus morreu, Ele sacrificou a sua própria vida por mim e por você. Se Ele não fizesse isso, não teria como. Quer ver só? Vamos ler um texto. Vai aparecer, um momento. Jesus fez o serviço completo. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, esse texto que está aí? Vamos lá? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, lembra disso, ele veio para ser o cumprimento daquilo que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam, agora de uma vez por todas. Então, até Jesus, tudo apontava para ele. Ele veio, fez o serviço completo. E depois de Jesus, não tem mais nada. Já está pronto, está resolvido. Se aparecer qualquer pessoa falando mais do que isso, Paulo já disse em Gálatas, considera uma maldição, considera desgraça, anátema, porque qualquer coisa que passar de Jesus é podre, é mentiroso, é falso. E se é interessante Paulo falar isso, né? E se eu ficar perturbado, sei lá, comer um negócio estragado, ficar maluco e começar a falar diferente daquilo que eu preguei para vocês, que a salvação é só em Jesus Cristo, vocês também me considerem um louco, um anátema, um mentiroso. Fiquem só com a mensagem de Jesus, do Jesus que morre e ressuscita por vocês. Só vale até Jesus, não precisa mais. De forma que não existe um upgrade aqui na fé. A gente estuda, como é que diz o ditado? E morre? Morre como? Sem saber nada. Tem gente que fala, morre burro. A gente estuda, e sempre tem uma oportunidade de estudar um pouquinho mais. E é bom que se estude mesmo, que leia, que aprenda. E sempre há oportunidade para novos conhecimentos, a gente crescer em algumas áreas. É interessante a quantidade de coisa que a gente tem à nossa disposição hoje, e com uma facilidade muito grande, mas no que diz respeito à salvação, à fé, a única coisa que nós precisamos já foi feita, está pronta, não tem mais nada o que fazer.
Eu não posso fazer nada, essa igreja não pode fazer nada, você com a sua vontade pode ser muito grande, você também não pode fazer nada, já está feito. Aliás, foi essa palavra que Jesus usou na cruz: está consumado, está pronto, está completo e está bem feito. Ainda em Hebreus, tem um último texto que eu quero ler com você. Vamos ler todos juntos esse texto também? Vamos lá? E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Hebreus 10:10, é o sacrifício de Jesus. Esse Jesus sacrificial, que entrega a si mesmo, que é capaz de salvar-nos dos nossos pecados, que morreu e ressuscitou, como nós já lemos e já cantamos aqui, que se faz presente através dos elementos da Santa Ceia. É por causa do que Ele fez, e fez bem feito, fez do jeito que Deus quis, fez da forma que estava prescrita para Ele, que eu e você temos vida hoje. Não há outro lugar, não há outro espaço, não existe maneira disso ficar melhor. Na escola secular, eu e você vamos estudando e tal, aí tem mestrado, tem doutorado, pós-doutorado, e vai aparecendo até umas outras letrinhas lá que eu nem sei explicar. O fato é, na fé, na vida cristã, o que todo mundo aqui precisa, o que todos nós aqui precisamos é confiar naquilo que Jesus fez. E sair com a convicção assim, Ele fez bem feito. Eu não tenho como fazer remendo nesse negócio. Eu não posso fazer retoques nessa obra, nessa pintura, nesse acontecimento histórico. Eu não posso, eu não preciso, eu não tenho condição de fazer nada para que isso se torne melhor. Eu apenas preciso crer nisso, confiar nisso, agradecer por isso. E eu creio que a gratidão é realmente a maior manifestação de quem experimenta uma consciência de um Jesus sacrificial. Ele nos amou primeiro. Não tínhamos feito nada. Aliás, fizemos muito pouco até agora. A gente precisa trabalhar ainda dia para cada um de nós aqui. Mas Ele não fez por causa da gente, assim, contando com a gente, porque senão Ele estava perdido. Ele fez porque Ele tinha que fazer, porque só Ele podia fazer. Só Ele. Eu quero que você pense nessa questão. Nós encerramos essa série de meditações, meus irmãos, mas eu quero que você pense muito claro a respeito disso. É nítido quando nós abrimos a Bíblia e olhamos para Jesus, que Ele nos acolhe, que Ele quer nos melhorar através dos seus ensinos. Por isso que Ele deixou tanta coisa escrita para nós. É proposicional, não foi à toa. Não é viagem. A Bíblia não é um livro de conto da carochinha. A Bíblia é a palavra de Deus para o seu povo. Foi intenção de Deus, de Jesus Cristo, que nós conhecêssemos a sua bendita palavra. Então nós não podemos tratá-la apenas como, assim, as histórias que a gente mais gosta, aquele negócio. Não, a Bíblia inteira é a palavra de Deus para nós. Ela fala de Cristo o tempo todo, ela fala de um povo que está perdido, que não tem como se resolver, como se salvar, e que em Cristo Jesus é salvo, é acolhido, é aperfeiçoado, é desafiado a viver uma vida diferente e recebe poder por causa do sacrifício de Jesus para poder viver essa vida diferente, para poder abraçar esses desafios que são dados a Ele cada dia. Porque Cristo morreu e ressuscitou e fez isso de uma maneira perfeita e completa. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim, da gente acreditar nisso. Isso não ser apenas para nós uma teoria, uma repetição de crença, uma mania de viver de crente,
mas que seja para nós a nossa única forma de enxergar a vida. A única maneira de ver Jesus. Tem gente que olha para Jesus e fala assim: Jesus é massa, Jesus é 10. Eu tinha uma agenda que na época que se usava muita agenda de papel ainda, né? Tempinho atrás aí. Eu lembro que eu encontrei com um irmão que ele tinha alguma deficiência, ele escreveu na minha agenda, ele falou: Jesus é 10, Jesus é chique, Jesus é top. E foi colocando um monte de, assim, elogio para Jesus. Meus irmãos, é muito mais que isso. Jesus é o Salvador sacrificial que morreu no meu lugar. O único que poderia fazer algo para que eu tivesse acesso a Deus. É o único que poderia e fez algo para que você tivesse ligação com o Pai. É o Jesus que morreu, que sacrificou em nosso lugar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez te pedir a graça de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Tem misericórdia da gente, fala com a gente, Senhor, além do templo, que a gente escute aqui e que essa verdade ecoe no nosso coração, no decorrer da semana, que ela se faça presente nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações. Nós precisamos de Jesus. Pedimos ao Senhor mais uma vez que o Senhor nos acolha do jeito que estivermos. Tem hora que estamos tão sensíveis, carentes, e até nos jogamos diante do Senhor. Mas tem vezes que a gente se acha tão capaz, ficamos tão arrogantes, tão insensatos, que pensamos por alguns momentos que podemos viver uma vida sem o Senhor, ou tendo o Senhor apenas como uma parte da nossa vida e não a nossa única vida. Porque o Senhor não é uma agenda na nossa existência, o Senhor é a nossa existência. Jesus é a nossa única vida, não é um pedaço da nossa vida. O Senhor é a nossa vida. Então nos acolha, nos ensine, nos desafie, e obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou no nosso lugar, porque o Senhor se sacrificou pela nossa vida. Nós te oramos assim, te agradecemos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos aos avisos. Amanhã temos a reunião dos homens, às 8 horas. Eu não sei se vai ter slide. Vai ter? Não? Tá bom. Às 8 horas, continuamos aqui estudando o livro de Eclesiastes. Júlio, capítulo 5. Capítulo 5. E amanhã fala de voto, né? É importante a gente... Todos os homens estão convidados, é uma reunião de homens. E a gente tem tido momentos muito agradáveis aqui às segundas-feiras. Todos os homens estão convidados aí. Quarta-feira, meus irmãos, nossa quarta em família. Então a gente reúne aqui às 7h30, já tem a reunião de oração que acontece na sala aqui, na sala 8, ou a sala multiuso, a sala que tem aqui no canto. Você pode chegar direto, que vai ter gente lá já em oração. A partir das 7h30, talvez até antes chegue alguém. Às 8 horas, começa o nosso momento de estudar a Bíblia, das parábolas aqui. E aí, também, às 8 horas, trabalho para as crianças. Você que tem criança, pode trazer, vai ter gente para cuidar do seu filho, para ensinar para ele o Evangelho também, porque ele também precisa. Então, lembra disso. Nós temos esse encontro aí toda quarta-feira. O de sexta-feira dos adolescentes, por enquanto eu estou na dúvida. E aí, o que resolveram? Por enquanto não resolveu. Então, não, abstrai aquele ali. Tem mais algum, Hugo? A rede de casais, no próximo sábado? 5 horas? Tem sido às 5? 5 horas a rede de casais, aqui, 17 horas, né? 5 horas, pensar que é vigília, né? 5 horas da manhã aí e tal. 5 horas da tarde, 17 horas... Rede de casais no próximo sábado aqui na igreja também. Mais algum aviso, meus irmãos? Já que nós estamos nesse momento de dar aviso aqui, reunião de oração, que esse mês ficou do dia 17 a 21, né? Amanhã a partir das 7 horas, tá bom? Os irmãos que puderem, quiserem, estão convidados para a semana de oração. Nós queremos agradecer todos aqueles que nos visitam. Nós vamos
depois eu vou ter acesso ao seu cartãozinho, quero entrar em contato com você, mas desde já dizer que a gente está à disposição para conversar, não só aqui que é onde eu falo sozinho, né? Que aqui eu falo sozinho, você pode até não concordar com o que eu falo, porque fica por isso mesmo, né? Eu falei, pronto. Mas para conversar num outro momento, num momento que você queira, que você possa, sobre qualquer situação que você tiver querendo ou precisando, nós estamos à disposição, estamos aí para te servir em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar para a gente encerrar aqui nosso encontro. E eu vou para a porta para te cumprimentar. Tá? Você não precisa sair correndo, não. Estamos dentro do nosso horário normal aí. Graças te damos, Senhor. Mais uma vez, a gente veio aqui nessa igreja e o Senhor nos trouxe aqui com a sua graça, com a sua misericórdia. Muito obrigado por isso. Chegamos bem, passamos um tempo bom aqui na sua presença. Temos a alegria de rever os irmãos, de ter contato uns com os outros. O Senhor tem nos dado esse presente, essa igreja, esse lugar, esses irmãos, esse ambiente, essas programações, tudo isso é para a glória do Senhor. E nós esperamos que seja algo que agrade seu coração, porque tem nos agradado muito estarmos juntos aqui nas quartas-feiras, na segunda-feira, tem sido muito bom para a gente. Então nós te agradecemos por isso, queremos valorizar isso e pedimos ao Senhor que nos dê cada vez mais desejo de ficarmos juntos, de compartilharmos a nossa fé uns com os outros. Nos dê uma semana na sua presença, que os desafios que vamos enfrentar, nós possamos buscar força e orientação no Senhor e na sua santa palavra, para a gente fazer direito, para a gente fazer certo. E obrigado por tudo que o Senhor nos fez até agora, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se.